Hoje, 11 de setembro de 2024, e nós vamos caminhar no encontro de número 189. Vamos caminhar no encontro de número 189. Vamos, antes de tudo isso, antes de caminharmos no encontro de hoje, vamos elevar o pensamento a Jesus, Mestre. Aqui estamos mais uma vez, porque temos o compromisso de aprendermos um pouco mais, para que possamos fazer com que os nossos passos sejam mais acertados, para que possamos caminhar um pouco mais na estrutura do Evangelho que nos deixaste. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que estamos tendo. Muito obrigado pela presença desses irmãos amigos, trabalhadores na tua seara, que nos amparam, que nos inspiram, que nos envolvem em seus fluidos, energizando-nos para que possamos mais aprender. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, queridos amigos e irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós vamos iniciar hoje no quadro que paramos na vez passada, mas nós vamos retornar 2 quadros antes para não perdermos o fluxo daquilo que estávamos falando. Essa releitura de 6 matérias relativas ao assunto materialismo e viver como espírito, que é algo de mais importante para todos nós. Viver como espíritos, abandonar o materialismo, não é deixar de utilizá-lo, porque precisamos dele. É ele, a matéria, que nós vamos utilizar para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, não podemos desprezar a matéria, nem achar que ela é ruim. Ela não é ruim, ela é muito boa. Por isso Deus nos colocou aqui e estamos vivendo em um mundo material, mas é viver nesse mundo material para aperfeiçoar o espírito. São instrumentos, são ferramentas que temos à nossa volta para nos aperfeiçoarmos, para o nosso aprendizado maior. Então não podemos desprezar a matéria e achar que ela é ruim, que ela não presta. Não podemos ficar apegados a ela, porque se você ficar apegado a ela, você vai ter sérios problemas, porque você não vai ficar por aqui. Você inclusive vai deixar a própria matéria que está usando aqui. Falei algo importante? Falei algo importante? Falei. O teu corpo. E é esse teu corpo que você também tem que zelar por ele. Não é narcisismo, mas é zelar por ele. Trabalhar para que ele sempre fique em boas condições, para que você possa realizar as tuas tarefas e o teu compromisso assumido no planejamento reencarnatório.
Porque se você não cuidar do teu corpo, for relaxado com o teu instrumento pessoal, você também vai responder por isso. Porque é uma ferramenta que nos foi dada, uma ferramenta que é dada ao Espírito para que ele possa desenvolver o seu trabalho, se aperfeiçoar. Então ele tem que cuidar da ferramenta. E a ferramenta é matéria. Tem que cuidar bem. No Evangelho, inclusive, tem uma página, né? Cuidar do corpo e do espírito. Tem que cuidar dos dois. Mas vamos aqui aos assuntos que aqui estão inseridos. Vamos ver. Nós vamos ao livro do Espírito, na pergunta 799, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, o Espiritismo pode fazer com que homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses, como a vida futura não mais estará velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente, destruindo os preconceitos de seita, de castas e cores. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Vejam. Destruindo os preconceitos de seita, de castas e cores. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. É um problema muito sério. E Agostinho, lá na conclusão do livro do Evangelho, se não me falha a memória, o livro dos Espíritos do Evangelho, ele fala bastante, tem um falar bastante contundente sobre o materialismo. Agostinho. E todos sabemos que Agostinho, quando reencarnou, ele pintava e bordava, né? Mônica, a sua mãe, é que o fez despertar. Veja, então, por mais errado que nós possamos estar, fora do caminho que mais possamos estar, nós podemos virar a página e partir para uma página melhor, mais suave, mais condizente com as orientações do Mestre Jesus, sem a menor dúvida. Vamos em frente. Falamos da vez passada, mas vamos recapitular. Terceiro diálogo, o que é o Espiritismo? No livro O que é o Espiritismo? Aquele livrinho primeiro, fininho. Combatendo o materialismo, não atacamos indivíduos, mas sim uma doutrina que, se é inofensiva para a sociedade, quando se encerra no fórum íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, é uma chaga social, se vier a generalizar-se. Temos que ter cuidado, porque evidentemente uma pessoa esclarecida, que tem boas palavras, que sabe bem conduzir essas palavras, acaba conduzindo outras que ainda não despertaram um pouco mais para o materialismo. É aquele amigo que chega, não, vamos lá, aquela festa vai ser muito boa, vai ter de tudo, hein, Graça, vem comigo, vamos, não, aí você vai. Não, é meu amigo, eu vou acompanhá-lo porque é meu amigo. Você começa a pensar, não, se ele está dizendo deve ser bom mesmo, e vai. Aí ele acaba te convencendo. São esses os esclarecidos que vivem apegados ao predomínio da matéria. Um problema muito sério. Não é amigo. Não é amigo. Não é amigo. É um instrumento da perdição. Temos que ter cuidado para saber quem realmente é amigo e quem não é. Porque tem muitos desses que chamam para ir para festa, para ir não sei para onde, para fazer não sei o quê.
dentro da própria família. Tem que ter cuidado. Eu os conheço. Na minha família, no meu grupo familiar, eu os conheço. Eles não gostam muito de mim, eu sei disso. Mas vão aprender a gostar, porque vão ver que não tem outro caminho para que lá na frente encontremos a paz, sejamos mais felizes, abandonemos as enfermidades causadas pela falta da verdade. Estamos no Evangelho, capítulo 12, amai-vos os vossos inimigos, amai os vossos inimigos, item 8, lançai o olhar para diante, quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Lançai o olhar para diante, tem que ver na frente. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. É viver como espírito que somos. Para adiante. Crescer na forma de pensar. Crescer na maneira de interpretar as coisas, no discernimento. E isso só se consegue através do conhecimento. É preciso conhecer. É preciso ir atrás do conhecimento, saber por quê. Mas existem aqueles que pararam. Eu nasci, cresci, agora eu vou cuidar daquilo que aparece na minha frente. E vai cuidando. O conhecimento vai ficando esquecido. Está cheio de dúvida, mas não interessa. É dúvida, deixa pra lá. Eu vou morrer mesmo. Problema sério, né? Ele não se vê como espírito. Ele não vê a vida futura. O ponto de vista dele está centrado na existência. Ele desconhece porque existe e porque ele está vivendo entre nós aqui na Terra nesse momento. Problema sério, a falta de conhecimento. Vamos em frente. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo, item 6, Evangelho. Ainda estamos no Evangelho. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos, em detrimento das coisas da alma. É contra tais abusos que se previnem os que aplicam a si próprios estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Eu não vou ficar aqui para sempre. Não é nesta existência, neste mundo, que eu terei toda a minha vida. Eu aqui estou passando um pedacinho da minha vida. Que a vida é para todo sempre. As existências se acabam. Meu reino não é deste mundo. Palavras de Jesus. Se ele estava aqui e ele disse que o reino dele não era deste mundo, por que eu hei de pensar que o meu será? Ele veio, disse que o reino dele não era aqui. Onde ele estará? Em lugar muito melhor, não? Sim, porque ele veio cheio de conhecimentos. Ele nos ensinou tantas coisas. Por que eu hei de pensar que o meu reino é aqui? E vou tratar tudo com carinho. Que cadeira bonita. Vou guardá-la para sempre. Coisa séria, né? Coisa séria. A cadeira é bonita, mas não é para você guardá-la para sempre, é para você usá-la. Use-a. Use-a para sentar, para descansar. Né? Não é para você
você levá-la para onde você for. Não. A cadeira, um dia, ela vai se desmanchar. Como o teu próprio corpo. E tu, vais para onde? Então não vais ter essa cadeira para sempre, nem esse teu próprio corpo, essa tua personalidade. E acabou. Para onde vais? Não sabes? Jesus falou que o reino dele não era deste mundo, então vais também para algum lugar que não será aqui. Então, trabalhe não apegado à matéria, àquilo que tu tens, ao que tu estás vendo, e nem te esforces, nem te esgote, nem te maltrates para conseguir tantas coisas, porque o supérfluo te maltrata. Só deves ter o que é útil. O que passa da utilidade é supérfluo. E você só vai conseguir com isso preocupações, desgaste mental. Há bem pouco tempo, meu filho, um deles, estava lá preocupado em comprar não sei o que, comprar uma casa. Eu digo, para que tu vais comprar uma casa? Tu já tens uma, essa daqui. Tua mãe já foi embora, daqui a pouco eu vou também. Então, vais comprar uma casa para quê? Para alugar, para ter esse problema? Deixa a casa para lá, mas já tens uma. Aonde morar? Não precisas de outra. Ele desistiu, graças a Deus. Sim. Aquela ânsia, né, que a matéria promove do ser, não quero ter, é meu. Não é nada teu. Aliás, falando não é nada teu, o que a gente tem visto de feminicídio, porque o homem acha que é dono da mulher, é uma brincadeira, não? Veja a falta de entendimento da maior parte ainda da humanidade, de que ali, naquele corpo, ele próprio é um espírito, e ele não vai ficar ali, e que a mulher tampouco pertence, que é um espírito também, uma individualidade, não tem nada a ver. Ele não é dono do outro, como não é dono de nada. Como não é dono de nada, faz uso e fruto. Acabou. Ninguém é dono de nada aqui. E tem alguns que não são donos de si mesmos. Né? Porque se deixam influenciar pela materialidade. E aí, olha o grande problema. Aí a materialidade passa a ser dono dele. E ele se conduz pelo materialismo. Aí, quando fechar os olhos, quando a personalidade fechar os olhos, que ele vai abrir do outro lado, na hora do despertar, vem o choro, o arrependimento, as reclamações. Por quê? Agora, meu filho, agora é você tratar de ingerir o que promoveste. É tudo teu. Está na hora da regeneração. Parte para a regeneração agora. Problema sério. Então, o próprio espírita, muitos dos espíritas, se conscientizar disto. Não trocar jamais a espiritualidade pela materialidade em momento algum. Em momento algum. Porque se você o fizer, você está jogando contra você mesmo e dando mau exemplo àqueles que te cercam. E aí vem aquele detalhe: você não vai responder só pelo que o mal que tu está fazendo a ti mesmo, mas vais responder pelo mal que tu estás fazendo àqueles que te cercam, porque é assim que funciona a lei. Os exemplos que você dá para aqueles que te cercam e que te observam, você também responde por eles. Se fizeste mal, e aquele aproveitou o teu exemplo e usou, e ele é mau, você vai responder pelo mal que tu fez. É a coisa séria. Então precisamos ter cuidado. O próprio Evangelho fala disso. O Livro dos Espíritos tem uma questão a respeito. Então temos que ter muito cuidado. Porque quando a gente faz alguma coisa indevida e outros observam,
e passam a fazer a mesma coisa, nós somos responsáveis. Que responsabilidade é séria. E eu vejo espíritas dando esse exemplo. E muitas vezes eu falo com eles não me aceitam. Não, mas eu tenho que resolver esse problema. É preocupante, eu digo, mas não é prioritário. Prioritário é a espiritualidade. Esse daí você pode resolver depois, dá um jeito, te organiza. Por isso, existe uma programação que você pode fazer com você mesmo, dos seus afazeres, dos seus procedimentos, de como você vai agir, o que você tem a fazer. Organiza o teu horário. É assim que a gente faz. Se eu consigo fazer, eu vejo que qualquer um pode fazer. Eu consigo fazer? Eu consegui fazer isso a minha vida toda? Então qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Eu não sou exemplo para ninguém. Eu não sou exemplo para ninguém. Mas, se eu conseguir, todos podem conseguir. Todos. Eu costumo falar, muitas vezes, né? E repito, eu nunca faltei a nenhuma palestra. Eu nunca pedi para que alguém fosse fazer a palestra por mim. Eu sempre marquei os horários e nunca cheguei atrasado em lugar nenhum. Nem na minha vida profissional. Então, se eu fiz, qualquer um pode fazer. Eu não estou usando esse exemplo para dizer, realmente, é verdade isto. E eu primo, né, para estar o mais próximo possível da espiritualidade. Porque eu me convenci, eu tenho certeza máxima que é assim que eu preciso agir. Então, eu me abstive sempre de coisas que, a princípio, no meu grupo familiar, as pessoas ficavam assim, uns não gostavam, mas depois foram se acostumando. Então, muitas vezes, era aniversário não sei de quem, vamos, sim, eu vou. Mas primeiro eu vou fazer a minha palestra e depois eu vou para lá, ok? Se ainda tiver alguma festinha, a gente participa. Se não tiver, tudo bem, não tem problema algum. E muitas, eles foram e voltaram. E eu nem compareci porque não dava mais tempo. Mas eu fui fazer o meu trabalho. Até que foi e acostumaram. Se acostumaram. Já sabiam que o meu trabalho espiritual, as minhas tarefas espirituais eram primordiais. E sempre foram. Né? E assim eu levei as minhas questões. Então, se eu consigo fazer, todos podemos fazer. Eu vou repetir, eu não sou exemplo para ninguém, o fundamento é cheio de erros. Tem erro pra caramba, os erros eu não vou contar, não. Vou contar coisa boa. Deixa pra lá, né? Ninguém precisa saber. Porque depois podem querer fazer a mesma coisa e não vai dar certo. Olha aí. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele que concentra seus pensamentos na vida terrena assemelha-se ao pobre que perde tudo que possui e se desespera. Está aí o que estávamos falando. É a síntese do que estávamos falando. Está aí no Evangelho. É isso aí. Não tem outra. Sabe? Agora, o que me admira é justamente o que estávamos dizendo. Eu conhecer determinadas pessoas, que eu não vou citar o nome de nenhuma delas, evidentemente, não é? Que agem ao contrário disso aqui, e chegam para mim e dizem que são espíritas. E eu fico me perguntando se é verdade. O problema é muito sério. O problema é muito sério. Né? É por isso que eu não canso de recordar, né, os dizeres do Velho Testamento de Zacarias. 2/3 vai para o exílio. É só 1/3 que segue. Olha, e se cuidarmos da população
que se encontra na Terra nesse momento, só nesse momento, tá? 8 milhões e pouco, imagina. Divide isso aí por 3 e tira 1, eu acho que menos de 1. Pelo menos pelos que me cercam, eu acho que menos de 1. De 1/3. A coisa é muito séria. E é preciso que essa seriedade aconteça. Como aconteceu a seriedade de Jesus, que não se balançava em lugar algum, em momento nenhum. Né? Aquela força, aquela coragem, a coragem da fé, a coragem da fé, como está no Evangelho, não se deixa abalar. É esse caminho que você tem que seguir. Qual é o nosso modelo? Está no livro dos Espíritos, não é Jesus o modelo? Claro, nós não temos a capacidade de Jesus, nem tampouco o seu nível, mas precisamos nos esforçar para nos aproximarmos o mais possível, dentro do contexto que vivemos. Eita, pastor, não é isso, Graça? É. Você acha graça disso? É correto, tem que ser assim mesmo. Você acha graça disso? Não. Não, então, tá certo. É isso, né, Graça? Vamos em frente. Quem não seguir Jesus está no vinagre. Capítulo Reencarnação, Processo Divino de Evolução. Esse está num dos livros da Evangelização de Espíritos, e é esse livro que aqui está. O Espírito e seu Processo de Evolução. Esse livro tem texto, os textos são muito contundentes. Nós vamos ver ao longo do nosso tema alguns desses textos. Acordar e despertar a consciência do Espírito é um dever do Espírito espírita. É teu dever. Que se comprometeu com Jesus nessa hora sublime de grandes mudanças. Jamais devemos nos esquecer de que o grande papel deste século é a espiritualização da existência. Aprender a viver como espírito é o grande desafio. Eis a questão. E é realmente um grande desafio. É um desafio. Porque você encontra ao longo da caminhada uma série de fatores que, se você deixar, eles te desviam. E uma série de irmãos também que acabam te desviando se você se deixar seguir por eles. Tem boa palavra, tem um diálogo contundente, aí tem que ter coragem, tem que ter conhecimento para não entrar, né, naquele envolvimento fluídico, porque são energias, e as energias prendem, e se você deixar, elas te envolvem, e quando essas energias te envolvem, é um problema sério, porque aí passa um, e olha ali, vamos lá, e vem, passa outro, não, mas eu não estou vendo, mas pois é, mas ele te vê, e te pega, a coisa é séria. Olha aí. E a pessoa nem dá conta, né? Espíritas, como é que você pode conceber, por exemplo, um diretor de casa espírita, né, com 5, 6 ovoides inseridos no seu perispírito, porque teve desvios? É diretor de casa espírita. É um problema sério. Então você tem que estar se cuidando a todo momento, não se deixando influenciar, não é, por esses lances da materialidade que procuram te derrubar. É para derrubar mesmo, para fazer com que você não cresça, para fazer com que você permaneça na lama, para fazer com que você vá para o grupo deles. Eles te esperam quando você desencarnar. Eles te esperam. Não, quando eu desencarnar, Jesus vai me levar. O meu guia espiritual vai me buscar. Você está preparando-se para que isso aconteça? Eis o detalhe. Você tem que se preparar para que isso aconteça. Porque se você não se prepara e permanece em desvios, quem vem te buscar não é o teu guia espiritual, não.
ele não tem nem condição, porque você cria uma barreira com a tua sintonia, com a tua vibração. Quem vem são esses que estão te ajudando hoje. Eu tive um vizinho, ele sofreu muito antes de morrer. Ele morreu com câncer. Faltando pouco tempo para ele morrer, ele tinha pesadelos horríveis. A esposa dele me contava que ele ficava gritando, falando que tinha um grupo de pessoas querendo levar ele. E ele gritando dizia que não queria ir. Olha aí, né? Quer dizer, ele já devia ser esses os capetas estavam lá esperando. Bora, morre logo. Desaparece daqui, anda. Deixa essa personalidade, vem comigo. Aí vai viver com o Gregório. Obra de André Luiz. Problema sério. Vamos em frente. Acho que esse é o último slide desse trecho. O Espírito e seu processo evolutivo, pelos caminhos do entendimento do Espírito. Nós chegamos a ver alguns capítulos desse livro, né? Foi graça, bastante, né? Quase no fim do livro. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. A educação do Espírito pede urgência em nossos dias. Ela difere das aplicações convencionais, devido à sua metodologia. Essa educação não visa a educação dos sentidos do homem, ou seu preparo para autoafirmar-se perante o trabalho e a sociedade. Vai mais além. Ela visa o Espírito, o ser eterno e imortal, que ao recebê-la refletirá sobre o que é viver, como viver e por que viver. Essa educação não visa a educação dos sentidos do homem. E aí você chega em muitas casas espíritas, eu não canso de falar isso, vai assistir uma palestra, aí o palestrante faz a palestra de um tema do Evangelho, mas ele não faz para você, ele faz para a tua personalidade, ele faz para o homem. A palestra é feita para o homem, não é para o espírito. Todo sentido, inclusive, que você consegue captar do seu falar, é dirigido para o homem. Problema muito sério. Os próprios palestrantes, Sueli Caldas Schubert falava sobre isso. E Sueli Caldas Schubert conhece muito mais do que eu. Muito mais. Mas fala para o homem. Um dos últimos livros da Sueli Caldas Schubert está lá, ela analisando Orion, como eu já coloquei aqui na tela, analisando Orion, o espírito que se materializou na colônia de Manuel Filomeno de Miranda, para falar da ajuda que os espíritos desta colônia precisam fazer para ajudar os reencarnados na Terra, né? Então ela analisa muito do falar de Orion lá na falange, lá na colônia onde vive Manuel Filomeno de Miranda. E ela fala muito sobre isso, da mediocridade, né, nas palestras, na vulgaridade nas palestras. Problema muito sério, problema muito sério. E que a gente tem que olhar isso, né, e tentar mudar alguma coisa. Meu irmão, eu gostaria que aprofundasse um pouco mais esse conceito, né? Porque eu não consegui captar exatamente a essência desse comentário, né? De que em alguns centros a palavra está mais direcionada ao homem que ao espírito. Eu poderia, né, ser um pouco mais... Veja bem, porque quando você pega o Evangelho, ou o livro dos Espíritos, ou toda a codificação, ou qualquer livro espírita, os livros de André Luiz, os livros de Emmanuel,
ele não está falando para você, personalidade. Ele está falando para você, espírito. Você que está ocupando esta personalidade. Que foi uma personalidade criada para esta existência, segundo um planejamento reencarnatório que fizeste, e segundo um fato do espírito que deu origem a esse planejamento reencarnatório. Nós vamos ver tudo isso mais tarde, ok? Mas você reencarnou para cumprir determinadas tarefas que são cabíveis dentro do teu nível espiritual, nada além do que você possa realizar. Nada além. Porque todos nós que aqui estamos temos muito mais compromissos a serem reparados do que aqueles que estamos tentando reparar nesta existência. Mas ainda não seria possível colocá-los todos nesta existência, porque não temos capacidade nem conhecimento necessário para fazer com que todos fossem cumpridos e realmente pudéssemos fazer esse acerto total. Então, você reencarnou simplesmente para cumprir determinado trecho daquilo que se faz necessário para você. Simplesmente isso. Muito bem. E aí você chega numa casa para assistir uma palestra, e o palestrante vai falar sobre qualquer tema, sobre um tema qualquer. Bem-aventurados aflitos. Sim. Bem-aventurados aflitos. Mas ele fala da aflição que você está sentindo agora. Ele fala da aflição que o homem está sentindo. Porque a aflição que o homem está sentindo, ela vem de muito mais longe, não é de agora. É de todos os processos, de várias existências. E isso deixa de ser esclarecido. E ele então fala como se fosse possível resolver a aflição que ele sente para o homem. Simplesmente no homem. E não é possível. Então ele tem que levar isso ao espírito, para que o espírito se conscientize de que o problema é grave com ele, não é com o homem. Que ele precisa realmente modificar determinados sentimentos, assumir determinadas qualidades. Por isso, a evangelização de espíritos prega a assistência fraterna e não mais o atendimento fraterno. A assistência fraterna são em várias etapas, porque você vai trabalhar o espírito. E nos atendimentos fraternos que nós vimos até hoje, vimos problemas muito sérios acontecendo. Os atendimentos fraternos tenta resolver. Senta aí, meu filho. E aí o médium, que se diz espírita, fala com aquele que sentou na cadeira, mas ele fala como homem, de homem para homem. Ok? Esse é o grande detalhe da evangelização de espíritos. É você criar a consciência de que você tem que trabalhar com o espírito. Você está passando mal? Toma um sorrisal. E daí? Tomou um sorrisal? Melhorou? Melhorou. Aí amanhã, você está de novo passando mal? Toma mais 2 sorrisais. Toma um remédio, toma um xarope. Vai tomar um chá. Minha irmã, como você tem agido? O que você tem pensado? Quais são as suas ações? Como é que estão os seus sentimentos? Em que você tem pensado? O que você tem realizado? Porque o teu mal é do teu sentimento. Sentimento deturpado, desviado. Pensamentos indevidos. Porque aí você maltrata. Você é o motorista desta máquina. Você é o instrutor desta máquina. Você está lidando com essa máquina. Você tem que acioná-la da melhor maneira possível. E o acionamento é feito por você, espírito. Aqui
segundo informações que são divulgadas, são 100 trilhões de células aproximadamente. E cada célula é uma vida. E segundo Joana, cada célula tem a sua consciência e sabe o que fazer. Mas você pode maltratá-la. E quando você a maltrata, através do teu pensamento, ela perde a sua função normal. E ela começa a trabalhar mal. Ela trabalhar mal, vai ter problemas no corpo. Porque ela está ali para ter um determinado trabalho. Mas se manter a gratidão, ela pode manter querida, a gratidão é um dos fatores. Sim. É um dos fatores, mas são vários. É um sentimento regra geral. Sim. Depende dos sentimentos. Sentimentos benignos. Sim. E se você tem sentimentos impróprios, inadequados, indevidos, você vai ferir a máquina. É como se você estivesse trabalhando com qualquer equipamento e você mexe onde não deve, cuida de qualquer maneira, ele vai dar problema, vai ter defeito. Então, é isso que acontece. É por isso que prega-se atualmente você trabalhar com pequenos grupos e não com palestras imensas, com casa cheia, né? Eu trabalhei muitos anos no Leon Denis, aquela plateia cheia, gente do lado de fora na porta, não tem lugar para sentar, ok? E tá ali, e tu vê o pessoal sair dali cheio de dúvidas. Quem está lá fazendo a palestra está falando com o homem. Não interessa falar com o homem. Interessa falar com o homem? Se interessa em determinado momento, você tem que falar com o homem. Tudo tem o seu interesse, mas ali é para cuidar do espírito. Então você tem que falar com o espírito. Mas como é que você vai fazer isso numa plateia enorme? Fica difícil? É difícil. Por isso, o que se prega atualmente é trabalhar com pequenos grupos e dar oportunidade das pessoas falarem, de dissipar a sua dúvida. Por que é isso? Por que é aquilo? O que é isso? O que não é isso? É o que se prega. Justamente, também como falei, a respeito da assistência fraterna. Há um livro específico da evangelização de espírito sobre assistência fraterna e como ela se processa. E lá, em Sacramento, já está em início, estão tendo uma série de dificuldades para montar a escola do espírito. A coisa é difícil, não é fácil. Eu estou inscrito, até agora não me chamaram. Tem um grupo lá na escola do espírito, trabalhando. Mas eles estão tendo dificuldade de fazerem e acertarem o rumo. A coisa não é fácil, mas você tem que trabalhar em prol. É isso, meu irmão. É isso que eu falo, que falamos a respeito de palestra que está sendo feita por um homem. Não é que você não deva educar o homem também, né? Mas quando você educa o espírito, o homem já sai educado. Aí é que é o grande detalhe, né? Chamam de educação, né? A instrução que você vai para a escola, aí é educação acadêmica. Sim. Educação acadêmica, né? Mas tem muita gente que pensa que você manda o filho para a escola, ele vai ser educado. Então quem tem que dar educação são os pais. É no grupo familiar. A educação moral é no grupo familiar. Sim. O mestre, o professor, ele ajuda, mas o convívio dele é no grupo familiar. É ali onde capta os maiores exemplos do pai, da mãe, né? E o ser já começa a ser educado no ventre, aliás, antes do ventre. A parte moral são os pais e a parte intelectual são os professores. É a educação acadêmica, né? Olha o moço aqui. Olha o Bezerra aqui. Olha o Lisandro aqui dos Essênios. O Lisandro dos Essênios. Aqui, Bezerra. Olha, 2018. Vamos ver? Grande Bezerra. Vamos ver. Quando vos sentirdes desamados ou rejeitados, mantende a irrestrita confiança no amor
e vos entregai àquele que é a vida da própria vida. Não temais nunca, porque ele nunca vos deixa a sós. Não, eu não vou fazer isso porque Deus está sempre presente, basta você querer senti-lo. Aí é que está um detalhe, é a coragem da fé, é a coragem da fé, é o ponto de vista futuro, você ter certeza, confiança, não vacilar. Elegemos o tema da mulher equivocada, porque todos nós carregamos um espinho na carne e nas carnes da alma. Observe o detalhe, todos nós ainda imperfeitos somos algo Maria de Magdala ou Miriam de Migdol. Deixa eu falar um pouco de Maria de Magdala, porque me lembrei agora. Moisés foi embora, partiu, assumiu Josué no velho continente, assumiu Josué. E nesse local havia uma prostituta chamada Rabi. Sim, Rabi. Essa prostituta, essa mulher da vida, digamos assim, era amiga de Josué e ajudou Josué na batalha que ele precisava travar contra os seus adversários. Rabi ajudou Josué. Sim, foi parte importante. Na conquista que ele precisava fazer. Ok? Mais tarde, Rabi reencarna como Maria de Magdala, ou Miriam de Migdol. Mas Miriam de Migdol e Maria de Magdala, essa personalidade, também foi embora. Foi para o cemitério. E segundo alguns autores, a última reencarnação desse espírito que ocupou esta personalidade fora a Madre Teresa de Calcutá, segundo alguns escritores. Vejam a sequência e vejam o número de anos, de séculos. Lá de Moisés a Madre Teresa de Calcutá. Veja o caminhar desse espírito. E a obra, né, que ela deixou. Os exemplos, né, da Madre. É. Maria, que o amor de Jesus nos recebe com ternura infinita. Todos nós ainda imperfeitos somos alvos de Maria de Magdala, Miriam de Migdol. Que o amor de Jesus nos recebe com ternura infinita, sem nos perguntar quem fomos, mas nos propõe o que seremos. Veja só, tem de ânimo, são horas muito difíceis, de testemunho e de lágrimas, de ansiedade e de desamor. Mas crede, filhos da alma, Jesus não venceu no mundo, venceu o mundo das paixões. É o que precisamos fazer. Vencer o mundo das paixões. As paixões estão no mundo de cada um de nós. É o que precisamos fazer. Tem um detalhe aqui. Migdol ou Migdal é uma palavra hebraica que significa uma torre de seu tamanho ou altura, um palco elevado, uma tribuna, um púlpito, ou um canteiro elevado dentro de um rio. Fisicamente pode significar terras fortificadas, isto é, uma cidade murada, ou um castelo, ou terrenos elevados, como em um canteiro semelhante a uma plataforma, possivelmente uma viga, possivelmente um vigia. No sentido figurado, possui conotações de autoridade, de orgulho. E era esse sentido figurado que era aplicado aqui à Miriam de Migdol. Então vejam.
imperfeitos, somos algo. De Maria de Magdala. Evidentemente, podemos não ter as imperfeições que havia aquela personalidade. Mas temos imperfeições. E se Magdala chegou, como falamos, a Teresa de Calcutá, também podemos fazê-lo. O desprendimento daquele espírito como Teresa de Calcutá. O trabalho que ela realizava, pegando defunto no lixo. Defunto, que estava ali como defunto, não era defunto, estava para morrer, mas ainda não tinha morrido. No meio da rua, como fazia, e ela ia lá cuidar daquela gente. Ela lutou para salvar a vida, né, dos irmãos. Então veja, por quê? Porque ela sabia que ali, naquele corpo doído, naquele corpo já molestado, gasto, prestes à morte, havia um espírito ali, e ele precisava ser cuidado, ouvir boas palavras, até para se livrar de alguma mágoa, de algum rancor, de algo que trazia, prejudicando-o, ele sentir que alguém cuidava dele, até que a morte vinha acontecer. É preciso que a gente se certifique disso, que realmente coloque isso como primor nas nossas tarefas, nos nossos trabalhos, naquilo que planejamos realizar. É preciso. Casa Espírita, direcionando postura do Espírito Espírita Cristão. Isto é um livro da Evangelização do Espírito, é a capa de um dos livros. Caros amigos, a hora é chegada. Onde não há estudo, não haverá compreensão, não haverá luz e não conseguirá o ser perceber-se como espírito. O trabalho excepcional da educação do espírito se faz no âmbito do pensamento, com mudanças expressivas de suas criações mentais, dando a essas um novo sentido, uma nova vibração. Rogamos a Jesus que abençoe nossos propósitos de servir, que suas bênçãos envolvam-nos nesse esplendor do terceiro milênio. Eurípides Barçanufo. É um pequeno trecho do texto que está nesse livro. Observem. A hora é chegada, e nós sabemos disso faz tempo. Na Gênesis tem uma página, tem um capítulo. Onde não há estudo, não haverá compreensão. Algumas pessoas que eu conheço, que já tiveram aqui, que têm boa cultura, que conhecem doutrina espírita, disseram para mim: não, mas eu já conheço essa metodologia. Não, já conheço a metodologia de Eurípides, eu já conheço. E que você não conhece? Primeiro, que você não estudou. Primeiro, que você teve algumas vezes conosco. Não participaste lá em Sacramento como eu participei. E não foi uma vez só, não. Foram vários anos seguidos. Então você não conhece. Não, eu conheço. Tanto é que não conhece que desapareceu. Porque se conhecesse não teria desaparecido. Estaria aqui para ajudar os outros ou ajudar a mim mesmo. Porque eu também pedi que pudesse me ajudar. Disse, de repente eu posso ter algum problema ou faltar, eu posso desencarnar daqui a pouco. E aí? Desapareceu. Então, não adianta você dizer que conhece se você não estudou. Você conhece doutrina espírita? Conheço. Ah, você conhece, né? Tudo bem.
Mas você pratica a doutrina espírita. Para praticar a doutrina espírita, você tem que estudar a doutrina espírita, você tem que estudar o Evangelho, você tem que estudar a codificação. Não é simplesmente conhecer, todo mundo conhece. O cara que está ali na rua cometendo o que não deve, você conhece a doutrina espírita? Conhece, segue a doutrina espírita? Conhece, ele conhece, e daí? Conhecer não é bastante. Você tem que interiorizar e agir como tal. Esse é o grande detalhe. Praticar, é isso. Né? Se esforçar por fazer o que ali te ensina. A gente vai fazer muita coisa errada. A gente faz. Né? A gente comete muitos erros, mas a gente está se esforçando por fazer melhor. Por isso nós estamos aqui. Senão não estaríamos aqui. Estaríamos em outro lugar qualquer, mas a gente não quero saber como é que eu vou fazer aqui. É isso. Não haverá luz e não conseguirá o ser perceber-se como espírito. Você não estuda, como é que você vai saber? Problema sério, né? Eu também acho. Então estuda. Como? Não, mas eu assisto às reuniões, e daí? Eu tomo passe, eu bebo água magnetizada, e daí? E daí? Problema sério, né? Problema sério. Mas o que falam lá, você tem procurado fazer você mesmo? Você já leu o Evangelho? Eu folheei assim. E tem pessoas que dizem, não, já li toda a codificação. Eu digo, você continua o mesmo? Eu não falo isso para não ferir a pessoa, né? Mas eu penso, você já leu, continua o mesmo. Não mudou nada. Problema sério. Então, é preciso a gente ter atenção no que diz esse moço. Esse moço conviveu com Jesus. Esse moço esteve ao lado de Maria. Esse moço conviveu com João Evangelista. Esse moço conviveu com Pestalozzi. Esse moço participou contemporâneo de Allan Kardec. Se não me falha, ele era médico naquela altura. Mas não se fala nele na codificação. Pois é, mas isso acontece. Você ouve falar na codificação em Irmãs do Fogo? Não escuta, né? Pois é. Mas ela participou. E foi ela que ajudou Kardec no Livro dos Espíritos. Né? Pois é. Nem tudo você escuta, porque não interessa. Os Espíritos não fazem propaganda deles mesmos. Você escuta falar de Luís? A gente fala mais de Agostinho, porque Agostinho é mais conhecido, teve as suas obras, as próprias obras dele, né? Que ele lançou. A coisa é muito séria. Tem muitos espíritos que não se pronunciam, que não se mostram, mas têm um trabalho incrível a favor de todos nós. Trecho da mensagem Exortação ao Amor do nosso querido Dr. Bezerra. E aqui ao lado o Livro dos Espíritos. Vamos ver. Nascestes para a glória de vossa existência. Viu, Graça? Viu? Está ouvindo bem, né, Graça? Está ouvindo, né, Rose? Por que você está cuidando aí da unha? Amai quanto puderdes. Amai um grão de areia. Já me perguntaram como é que eu vou amar um grão de areia. Vou explicar depois. Que pode refletir uma estrela ou um luar em grande plenilúnio. Serve porque o serviço é a característica da inteligência, desde os fenômenos mais primários, da domesticação até os mais sublimes da integração da criatura com o Criador. Até poético, né? Essa mensagem é poética. Amai um grão de areia. Como amas um grão de areia? Porque vários grãos
é que se junta para se formar a massa. Mas como amas esse grão de areia? Reservando ele ali, não deixando ele embora na... Como amas esse grão de areia? Respeitando. Falaste agora uma palavra. Respeito. Sim. Respeito a tudo que existe na natureza. Sobrou um pouco. Fazer bom uso. Sobrou Fazer um pouco bom uso. da obra, não joga fora. Fazer bom Guarda uso. num cantinho, porque depois pode se juntar com mais um pouco e serve para Fazer bom outra uso. coisa. Eu vou à praia, eu não tenho que ficar jogando o meu lixo na areia. Sim. Aí vai Faço-me entender? Faço-me entender. Aí vai poluir os rios, né? Entupir bueiros. Pois é, mas eu tenho que respeitar a natureza. Então eu tenho que cuidar de tudo que é da natureza. Por isso amar um grão de areia é uma coisa infinita, né? Pequenininha. Sim. Mas você já imaginou quantos átomos tem aí? Quantos átomos tem um grão de areia? Eu não sei. Eu não sei. Não é? Mas cada átomo daquele tem vida. Ele não está parado. Ele tem os elétrons e outros elementos girando ali em volta dele, do núcleo. Não tem? Nós não vemos. É muito pequenino. Se botar no microscópio, aí a gente consegue perceber. E veja, esse átomo que está no grão de areia ainda não é, e não é o átomo primitivo. Ainda tem o átomo primitivo que deu origem a esse átomo que nós conhecemos. Observem o detalhe. Como é profunda a natureza. Há um átomo primitivo que nós desconhecemos, que deu origem a esse átomo, que está em processo de evolução. Olha só, como é complicado ainda para nós, pois não? Nosso conhecimento não chega à profundidade de tudo isso. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Eis a questão. Eis a questão. Então essa palavra que você falou, respeito, é muito importante. Sim. Né? Por isso, amar um grão de areia. E a natureza. Quer dizer, veja que Bezerra usou um grão de areia, uma coisa pequeniníssima. Ele simplificou. Né? Que até esse grão de areia precisamos amar. Precisamos respeitar. É respeitar a natureza, o que está ali à nossa volta. As flores, eu mesmo tenho na minha casa duas, uma abre na parte da manhã, meio-dia ela fecha. E tem outra que abre quando a noite está chegando e exala um perfume. Olha que coisa mais linda, né? É a natureza e devemos respeitá-las. Vamos chegar lá, meter a mão e arrancar, jogar fora. Eu, na calçada da minha casa, tem duas árvores. Sim. Tem duas árvores. Uma é a dama da noite, aquela que dá um cheirinho, né? Gostoso à noite, dá aquele cheiro. E ela se desenvolveu bastante. Sim. E a outra é pitanga. Não. Pitanga é uma fruta, né? Sim. Mas o pessoal, muitos passam ali para a rua e arrancam, quebram o galho. Desconhecem. As minhas também. Essas pessoas desconhecem a si próprias. Elas não têm a mínima noção de existência, de vida, do porquê estão fazendo aquilo. Se você chegar e perguntar por que você fez isso, deu vontade, acabou. Ela não vê que é uma porção de ignorância que ela ainda tem depositada nela mesma, espírito. O problema é muito sério. Então a gente tem que cuidar de tudo atualmente com profundidade, dentro de um determinado nível, até nós conseguimos, nós alcançamos, porque ainda não pode abranger o conjunto, diz ele. Realmente ainda não conseguimos abranger. Né? Se perguntarmos ou perguntar para qualquer uma pessoa como é o átomo primitivo, ninguém vai saber responder ainda. Não temos a noção disso. Não temos uma noção mais exata do que é o próprio átomo que está aqui entre nós. Não conseguimos vê-lo, a não ser através
de instrumentos muito especiais, e assim mesmo o mal, não é em todas as coisas. Tanto é que alguns anos atrás só havia do átomo poucas coisas. Já descobriram tantas coisas no átomo, né? Tantas coisas, tantos elementos no átomo, em volta daquele núcleo, muitos mais elementos do que se via antigamente. Antigamente só havia o elétron, agora já tem muito mais. Então vejam, porque a coisa é muito profunda, e cada vez mais. É que as pessoas que estão nesse caminho aí estão muito assistindo. É por isso que nós cansamos de falar. Capazes para ver mais coisas, porque está com uma assistência espiritual muito grande. É por isso que nós cansamos de falar, não é? E lutamos para que todos se atualizem na doutrina espírita, porque a doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. A ciência avançou, mas avançou demais durante todo esse período. Digamos que do ano 50 para cá, foi muitos avanços. E eu canso de dizer, vai-se em algumas casas espíritas e parece que eu estou entrando numa casa quando eu tinha meus 10 anos, quando eu era criança. Porque vejo a mesma coisa e não pode. O mesmo falar e não pode. A mesma descrição dos temas do Evangelho não pode. Hoje é muito mais. Você descrevia um tema do Evangelho desse tamanho. Hoje se você não descrever pelo menos pelo dobro, não tá bom. A ciência avançou. Em 1950, o que tinha? Apareceu a TV, né? Me lembro disso. Apareceu a TV. TV preto e branco, e ninguém tinha. E quando apareceu era muito cara. Só quem tinha dinheiro, né? Muito cara. Eu me lembro que depois, os anos foi passando, veio os anos 60, eu tinha uma pequena loja de concertos, de produtos eletrônicos, de televisão, essas coisas. Eu tinha uma pequena loja. A TV Tupi colocava propaganda gratuitamente. Hoje uma propaganda na TV é caríssimo. São milhares de dinheiro. Entende? Veja, tudo mudou. E você vê casas mantendo o mesmo padrão. Não, olha, tem que mudar. O tradicional é bom, mas quando ele sofre modificações, se você mantém ele no mesmo teor que foi, não dá certo. A ciência avançou, a doutrina tem que avançar. É por isso que nós estamos aqui. No mundo maior. André Luiz, do átomo primitivo ao arcanjo. Cooperativismo, Deus e nós. Cooperativismo. Você tem que cooperar com o grão de areia. Sim. Você está ficando maluco. Como é que eu vou cooperar com o grão de areia? Ele não me entende, ele não fala comigo, ele não conversa, ele não raciocina. Mas E aí? Ele vai me servir no futuro. E aí? Nas minhas pequenas obras. Não, mas ele é grão de areia agora. Agora você tem que cooperar com ele. Eu tenho que cooperar, cuidar dele para ele não ir embora com o ralo. Mas você falou como cooperar com ele? Sim, respeitando. E pronto, acabou. Tá certo. Você agora lembrou uma passagem em uma das biografias do Chico. O Givaldo início de carreira foi recomendado pela espiritualidade a buscar o companheiro Chico. Aí foi lá e ele viu o Chico proseando com a plantinha. Aí logo olhou aquilo ali e disse, poxa, o Chico é uma pessoa legal, mas ele está agrilolado. Passaram-se os anos, né? Aí novamente esteve com o Chico, e o Chico disse assim, João, você pode, enquanto eu psicografo, entreter, né, a audiência aqui com uma boa palavra. Aí o Divaldo falou sobre pesquisa de um cientista, dizendo que as plantas, né, elas são sensíveis
aos pensamentos dos homens. Terminado o trabalho de psicografia, o Jó disse assim: você lembra que há muitos anos, né, quando você esteve me visitando e me viu conversando com as plantinhas, perguntou se as plantinhas entendiam, né? Eu lhe disse que sim, e você pensou que eu estava. Pois é. Aí ficou o registro de duas coisas interessantes. Primeiro, que o Chico leu o pensamento do Divaldo, né? E depois que ele aguardou mais de 10 anos, no momento oportuno, para trazer aquele assunto lá. A coisa acontece, né? Quando a necessidade se faz, ela se apresenta. Isso aí. Sem a menor dúvida. Isso aí. Vamos ver aqui. A pisaida de consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos, recém-natos, aprende rudimentos do amor. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. O Eterno Pai estabeleceu, como lei universal, que seja a perfeição obra de cooperativismo entre ele e nós, os seus filhos. Por isso, amar um grão de areia. Veja, você é um grão de areia. Sim. Já com o vegetal, você vai ter um outro tipo de amor. Não é verdade? Aí entra no reino animal, outro tipo de amor. E ali está uma alma se aperfeiçoando. Veja, o cooperativismo. Então nós temos que cooperativar, nós temos que ajudar a todas essas etapas mais elementares do que aquela que nós nos encontramos. Eu vi no YouTube ontem, eu não sei o nome do bichinho, lembra-se um cavalo, tem 4 patas. Ele estava no meio da pista, aí o motorista percebeu que poderia ser morto, aí desceu e foi acompanhando aquele bichinho, entrou no mato. Quando ele foi atrás, estava com um filhote preso, acho que lá próximo ao rio. Aí ele foi lá, cortou lá, nós aprendendo a perninha do filhote. Aí foi bonito depois que o filhotinho foi perto daquela pessoa que salvou ele, se deitou, o rapaz narrando que era um agradecimento que o filhote estava fazendo. Logo em seguida veio a mãe, você ouviu também isso aí? Logo em seguida veio a mãe, né? Também, assim, assustada, mas veio, cheirou, né, a mão do homem que salvou tem o alguns filhote dela. vídeos. Achei tão bonito. Tem alguns vídeos desses parecidos na internet. Né? Pessoas que realmente agem dessa forma e dessa maneira. Entretanto, também tem outros que a gente vê nas reportagens, nos jornais, na TV, né? Abandonando os animais de qualquer maneira pela rua. Isso aí não para pra ver, não. Não, para você sentir e perceber como estão esses espíritos que agem dessa maneira. Sim. Que sentimento eles estão trabalhando em si. Mas o que mais me chamou a atenção, o agradecimento do bichinho. Sim, querida, sim, os bichinhos. Ali a gente percebe a presença de Deus, né? Que está movendo aquele bichinho, foi lá para agradecer. Aqui tem a presença de Deus. Sim. Faço-me entender. Sim. Deus está presente em tudo. Por isso, nós já vimos, nós estamos mergulhados na mente de Deus. Sim. Todos nós estamos mergulhados na mente de Deus. Sim. E quem nos fala isso é a espiritualidade. Como se fosse um peixe no mar. Nós vimos isso há bem pouco tempo, ainda estávamos lá. Sim. Ainda estávamos lá, lembra? Lembro. Nós estávamos estudando uma parábola de Jesus que eu não me lembro qual. Não foi? Parábola. Não me lembro qual.
Mas é isso, então, o cooperativismo tem que ser presente a todo momento. A todo momento. Principalmente de nós para com aquela alma que ainda está no estágio inferior. Sim. Não é? Sim. Por isso, as plantinhas sentem o pensamento. Nós emanamos energias. Não é? Então, você vê que tem casas que tem uma planta dentro de casa, aquela planta não para. Está sempre morrendo, eu coloco mais amor, eu coloco a flor aqui no dia seguinte está murcha. Muda teu pensamento, muda a tua forma de ser, Sim, de sim, falar, sim. muda, aprimora teus sentimentos. E outro diz, por aqui a flor demorou tanto tempo. É isso. Você observa, tem casas onde os aparelhos elétricos estão sempre dando defeito. Eu tenho um filho que na casa dele é assim. Tem um filho meu que na casa dele é assim. Está sempre dando defeito no computador, quebra isso, o outro escangalhou. Eu digo, pois é, muda o comportamento de vocês nessa casa. Tem algo que não está bom aí. É porque a eletricidade, né, puxa energia. Porque lá em casa as coisas não quebram assim. Você vê lá na casa, na nossa casa quebrada desse jeito, esse monte de defeito aí. Pois é. Então, as energias que nós emanamos atuam em tudo. Atuam em tudo. E observa, o aparelho elétrico está correndo energia. É energia elétrica. Está ali. Você interfere naquilo. Você cria problema. Sim. Nas peças, nos componentes que ali estão. As pessoas não creem nisso. Acham que energia, não, mas eu não estou vendo. Você não está vendo? Mas ela pega. Ela pega e pega bem. Nós temos eletricidade. Ela pega e pega bem. Corpo. E pega mesmo para valer. Então, para que você tenha as coisas mais saudáveis, você tem que ter bons pensamentos. Pensamentos salutares. Né? É isso. Verdade. Releitura de 6 matérias esclarecedoras sobre espíritos elementais. São assuntos que nós precisamos saber para criar uma profundidade maior quando nós entrarmos realmente no processo reencarnatório. Nós estamos na introdução do processo reencarnatório. Nós já estamos lá, na etapa. Vamos aqui. Livro dos Espíritos. Pergunta 607. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, e sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Onde o espírito cumpre essa primeira fase. Não falou do princípio espiritual, o princípio inteligente. Já é espírito. Observe o detalhe. Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. São os elementais. Gnomos, fadas, salamandras. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Observe. Observou o detalhe? Aqui chamou de alma. Sim. O espírito encarnado normalmente é tratado como alma. Ok? Sim. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela se ensaia para a vida. Livro dos Espíritos, livro 2 do Espírito,
livro 2 do Livro dos Espíritos, capítulo 9, subtítulo Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza. Lá está todos os detalhes sobre o que estamos vendo nessas poucas perguntas que aqui estão. Ok? Vamos em frente para a gente fazer o acoplamento. Pergunta 537A. Poderia então haver espíritos que habitem no interior da Terra e que presidam os fenômenos geológicos? O que você acha? Sim. Tem gente lá dentro? Sim. É? Sim. E como é que ele vive? Bebe água? Bom, eu não sei como eles vivem, mas que existe. É. É o que comanda aí a natureza, né? Os temporais. Esses espíritos não habitam realmente a Terra, mas regulam os fenômenos e os dirigem, conforme suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fatos e os compreendereis melhor. Então não tenta compreender profundamente agora, porque ainda não temos esse cabedal, viu? Mas existem esses espíritos que comandam os fenômenos geológicos. Terremoto em tal lugar aconteceu por acaso? Tem, então estão lá os nossos irmãozinhos trabalhando. Sim. Espíritos preparados para aquilo, dirigidos por um espírito com conhecimento mais profundo, superior a eles, evidentemente. Né? Não é assim ao acaso, não. E normalmente esses espíritos elementais, eles trabalham em grupo, em grande grupo. Sim. Certa vez, o nosso querido Inácio Ferreira, que muita gente não gosta do Inácio Ferreira, eu gosto muito do Inácio Ferreira, conheço a obra dele toda, conheço inclusive os locais que ele trabalhou, né? Conheço o sanatório onde ele trabalhava, já trabalhei lá também, enfim. Inácio Ferreira conta que em certo momento estava muita seca lá em Uberaba. Ele não sabia mais o que fazer, porque era uma seca enorme, rios secos e tal, aquilo tudo. Então ele diz que ele fez um pedido muito forte, pedindo aos elementais, né, que pudessem unir nuvens. Mais ou menos isso, eu estou tentando resumir aqui o que ele falou. Nuvens, que pudessem essas nuvens desabar sobre Uberaba, porque estava uma seca muito forte. Então, conta ele que os espíritos elementais se uniram, pegaram nuvens, uniram nuvens, e que passou um tempo, as nuvens deixaram cair as suas águas sobre Uberaba. E o rio teve água e melhorou a seca que havia lá em Uberaba. O trabalho dos elementais é importantíssimo. Esses incêndios que estão acontecendo por aí, nossa, o que dá de trabalho a esses irmãos é uma coisa enorme. Principalmente protegendo os insetos, aqueles animaizinhos que ali vivem, aquele habitat. Muitos não resistem logo. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam categoria à parte no mundo espiritual? Serão seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? Podem ter sido. Que o serão ou que foram? Sim. Serão espíritos que participarão desse trabalho, que foram promovidos a espíritos, e nessa faixa dos elementais, ou espíritos que já participaram da humanidade. Sim. E que estão lá para colaborar, como recebemos a colaboração de vários espíritos que vieram, inclusive, de outros planetas para nos ajudar. Eu costumo me lembrar muito de Luís, da codificação, que veio de Júpiter. É um espírito jupiteriano e veio nos ajudar. Está na revista espírita, passou. Eu acho que um espírito que Quer dizer, ama a natureza. veja, você sair de Júpiter para vir reencarnar na Terra, É porque ama. tem que ter muito desprendimento, não? Tem amor, né? Tem amor. Veja, o planeta mais avançado do nosso sistema solar, né?
Mas eles todos, de modo geral, dizem que a Terra é linda. Então, Né? Então, veja, é linda, mas não por nós, né? quem dera, né? Mas que ela é linda, né? Então, o que acontece? Esses que vêm, que amam realmente a Terra. Observa como o amar e o grão de areia tem uma grande profundidade. Sim. Vai fazendo um encadeamento, nós estamos no encadeamento. Sim. Né? A coisa é muito séria. Que foram, que o serão ou que foram. Quer dizer, você, de repente, vai para desencarna e há um trabalho lá, você verifica aquilo. Pô, será que eu posso? Me permita reencarnar com esses irmãos elementares para ajudá-los no progresso espiritual. Você vai reencarnar. Né? Vamos reencarnar outros espíritos mais elevados entre nós para nos ajudar. Sim. De repente você olha um mendigo na rua, está lá um mendigo. Ele está pedindo esmola. Ele passa por você, passa por outros, pedindo esmola. Isso é um desprezível, invisível. Deixa estar, que ali pode estar um espírito com um grande rol de elevação, que se comprometeu a reencarnar entre nós, naquela condição, para testar você, para me testar e para testar tantos outros. E isso acontece. Coisa séria, né? Não é simplesmente, ele não está em prova, ele não está em expiação. Ele veio porque você precisava ser testado, e eu também, e outros tantos. Aí ele chega para você, minha irmãzinha, me dá uma esmola. Aí você chega e diz para ele, sai para lá, Satanás. É muito só isso mesmo. Aí ele vira para você. Ele não fala, mas pensa assim, essa vai para o exílio, não tem jeito não, vai ter o dano da segunda morte. A coisa é muito séria. E todos nós, no momento que estamos na Terra, estamos sendo testados por tudo. Por tudo. Há um teste final. Por isso reencarnaram, muitos que estavam exilados voltaram para o teste final, segundo Bezerra. Então veja, temos que ter muito cuidado com tudo que estamos processando. Né? Vamos em frente aqui com os elementares. Grande Herculano Pires. O trabalho que tem lá na Federação Espírita de São Paulo, onde nós andamos por muitas vezes, com relação ao trabalho desse moço, é enorme. Inclusive a própria filha dele, né, que trabalha lá, Heloísa Pires. E ele foi chamado por muitos como o Kardec brasileiro, né? Herculano Pires. Não quero você ainda não. Os filósofos gregos sabiam disso. E quando Tales de Mileto se referia aos deuses que enchiam o mundo em todas as suas dimensões, afirmava o próprio espírita de que a estrutura planetária, afirmava o princípio espírita de que a estrutura planetária, em seus mínimos detalhes, é controlada pelos espíritos, incumbidos da manutenção da Terra, desde os simples elementais, ainda em evolução para a condição humana, até os espíritos superiores, próximos da angelitude, que supervisionam e orientam as atividades telúricas. Está chovendo, está fazendo muito sol, está muito calor, e lá está uma tempestade incrível, quanta neve. Nada disso é por acaso. Está tudo sendo controlado por esses irmãos nossos. Sim. Orientados por esses espíritos superiores, que tem uma programação da necessidade de cada comunidade que vive naquela área. E como eu falei, estamos sendo testados. Daqui a pouco, um calor incrível. Caramba, não aguenta esse calor. Que coisa desesperadora. Esse não dá para continuar por aqui. Vai ter que... Temos que saber, entender tudo isso e aceitar
aceitar e viver tranquilo, com a ocasião que for, sem desespero algum. Mas agora, essas queimadas têm sido feitas pelas mãos humanas, né? Ah, sim. Sim, pois é. Esses estão mal. É criminosa. Excluindo as queimadas criminosas, né? Excluindo as queimadas criminosas. A ação do homem, né? A ação do homem, dos encarnados sobre a natureza, causou um impacto negativo, né? Perfeitamente. E a espiritualidade Mas maior. veja, observemos um detalhe em especial e em regra geral. Mesmo feita pelo homem, criminosas, se elas aconteceram, é porque Deus permitiu. Sim. E aí é o grande detalhe. E aí está o grande detalhe. E se Deus permitiu, é porque você merece, eu mereço. Sim. Todos nós merecemos. E aí temos que saber compreender. Vamos ficar olhando a criminalidade? Não, vamos combater. Tem que agir contra, evidentemente, certo? Mas não achar que não merecemos isso. Não. Porque tudo que acontece é com a permissão do Pai. Se não, não acontece. Ouviu, Graça? Sim. Você está bem? Sim, graças a Deus. Então é porque Deus permitiu. Certo? Você está satisfeita com a sua vida, com a sua existência? Também. Então é porque Deus permitiu. Você está se sentindo realmente bem? Sim. Os seus sentimentos são esses? Graças a Deus. Você reclama de alguma coisa? Melhorei bastante. Ótimo. Você reclama de alguma coisa? Não, evito. Então passe a não reclamar, se reclama. Viu? Tá tudo bem. É assim. É por aí, não tem. Como diz André Luiz, o reclamar é ferir-se. E é verdade. Se você reclama, você está dizendo que não merece aquilo. E se você diz que não merece aquilo, você está dizendo que Deus está permitindo que aconteça contigo o que não deveria acontecer. E não é verdade. Porque só me acontece o que eu mereço. O que eu não merecer, Deus não vai permitir que me aconteça. Tanto é que se a graça por ela mesma quiser me fazer mal, ela não consegue fazer. Um homem não consegue fazer mal ao outro. Se Deus não permitir. Quando o mal acontece, feito por alguém, é porque aquele alguém está naquela inferioridade porque o outro merece. Então Deus usa-o como ferramenta. Mas, por ele mesmo, ele não consegue fazer mal ao outro. A natureza é sábia. Não? Fulano me fez um mal terrível. É mentira. Você que fez mal a si mesmo. Ele foi instrumento. Deus usou porque ele está na condição de ser usado para isso. Quando as pessoas fazem, está vendo? Fulano está fazendo mal a ciclano, e não é verdade. Está mal interpretado isso. O mal acontece porque ele merece e o outro é instrumento. Vamos seguir aqui no nosso slide. Acho que esse será o último, pelo horário. Os elementais. Temos aqui o nosso irmão Viana. Eu adoro Viana de Carvalho. Eu gosto muito do Viana de Carvalho, porque Viana de Carvalho tem umas mensagens que são espetaculares. Campeonato da insensatez. Ele fala das casas espíritas e daqueles que manobram as casas espíritas. Sabe? Ele abre o verbo. Tem outras mensagens parecidas, não sei o que, descabidas. Alguém tem que falar, né? Ele fala. Os elementais. Nesse livro, Atualidade do Pensamento Espírita. Olha o título, Atualidade do Pensamento Espírita. E não é novo esse livro, não, viu? Pergunta 63. O Espiritismo ensina que os espíritos governam o clima da Terra, utilizando para isso entidades, os elementais da teosofia, as quais, segundo algumas fontes, habitam os bosques, os campos naturais e as florestas virgens. Haverá alguma relação entre desmatamento, seca e elementais? Em caso afirmativo, para onde vão esses espíritos quando se dá o desmatamento? Teosofia, sistema de pensamento religioso, filosófico, que se baseia em reivindicações
de uma visão mística da natureza de Deus e das leis do universo. Os adeptos da teosofia acreditam que o verdadeiro conhecimento vem não através da razão ou dos sentidos, mas por intermédio de uma comunhão direta da alma com a realidade divina. Mas vamos ver o segmento das perguntas que ali estavam. Todo desrespeito à vida é crime que se comete contra si mesmo. Aquele que é direcionado à natureza constitui um gravame terrível que se transforma em motivo de sofrimento, enfermidade e angústia para quando se levantam para destruir, particularmente dominados pela perversidade, pelo egoísmo, pelo vandalismo, pelos interesses pecuniários. Naturalmente, essas entidades que são orientadas pelos espíritos superiores, como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade de pensar, são encaminhadas a outras experiências evolutivas, de forma que não lhes interrompa o processo de desenvolvimento. Aí está. Nós vamos parar nesse quadro, nós voltaremos na semana seguinte a esse mesmo slide para falarmos mais um pouco a respeito do que aí está inserido. Ok? Muito bem, então nós paramos por aqui, daremos continuidade na semana próxima. Semana próxima certamente nós temos um vídeo também, ou dois, não sei bem. E daqui a pouco nós estamos realmente entrando no processo reencarnatório. E aí a coisa fica mais quente um pouquinho. Isso tudo está servindo de base e de alguma forma faz parte do processo reencarnatório, como elementos substanciais para melhor entendermos todo o processo reencarnatório. Não aquele processo reencarnatório que nas casas de espírito, não, você veio porque você é pecador, você está pagando a sua dívida, ninguém vai pagar dívida de nada aqui, não, viu? Aqui não tem pagamento de dívida. Você reencarnou porque você tem que resgatar. A reencarnação tem muito mais do que isso tudo. Muito mais. Muito. Então vamos encerrar o nosso trabalho, elevando o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, e agradecendo por tudo que recebemos no dia de hoje, agradecendo pelos ensinamentos que nos chegaram, pela compreensão que se abriu um pouco mais, pelo entendimento da vida que passamos a ter um pouquinho mais. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Aos amigos espirituais que nos abraçaram, que nos acompanharam, que nos inspiraram, que envolvem a todos nós, muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.